Sai Aníbal Moreno e o Palmeiras vai ter que ir atrás de agora eu enxergo dois camisas 5, né? Aparentemente o Palmeiras vai ficar com Emiliano Martinez e eu gosto dessa ideia porque eu acho bom jogador. Ele é bagre, não serve. É bom jogador, tá? Quando jogou, foi importante, foi útil no final da temporada, como não só o Aníbal estava mal, mas o time inteiro do Palmeiras estava mal, com exceção a Vitor Roque, né? E Carlos Miguel e Gustavo Gomes. Essas são as exceções até o final da temporada do Palmeiras. De resto, todo mundo mal. Né? E agora o que eu tenho para falar é a gente vai fazer esse vídeo aqui falando dessas opções, quem o Palmeiras poderia ir buscar no mercado, quem eu queria de fato. Vocês já sabem que dois volantes, eu já adianto já no começo do vídeo, Santiago Ascaciba do Estudiantes tem que ser um desses volantes, já falei, gosto muito do jogador desde 2020 quando jogava na Alemanha, então é um jogador para mim de altíssimo nível, o russo Ascaciba do Estudiantes da Argentina. Então ele já é um já que está fixado, a gente tem que saber quem vem para ser o titular absoluto, quem vem para pegar 5 e colocar no bolso, né? E é isso, tá? Mas antes disso, peço para vocês deixarem o dedo no like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações para a gente não perder, para você não perder nada que acontece com a Sociedade Esportiva Palmeiras e participar das nossas lives, participar dos nossos vídeos. Se você quiser, se torne membro no canal. Os membros no canal têm prioridade no chat na live. Os membros do canal podem participar das lives do Jornalismo Alviverde. Os membros no canal recebem os vídeos antes, né? Os vídeos programados saem antes para vocês, né? Então dá essa moral pra gente aí, se torne membro, se inscreva no canal se você não é inscrito e é isso, fechou? Beijo para vocês e vamos pro vídeo, cara. Agora é o seguinte, pra gente já começar, aí eu já vou colocar minha lista aqui, né? Quem assiste as lives já sabe, quem não assiste vai ficar surpreendido com essas opções. Então, esses são os 8 zagueiros que eu traria para a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Santiago Ascaciba, vocês já sabem que para mim já vem, né? Para na teoria ser o sucessor do Aníbal Moreno, né? Não ser o titular, o protagonista, mas ser o sucessor do Aníbal, né? Um jogador que para mim é muito interessante, 28 anos de idade, rodado, né? É um jogador que me agrada muito. Russo Ascaciba ou Santiago Ascaciba, gosto demais. Agora, para ser titular, da Sociedade Esportiva Palmeiras, cara, a minha primeira opção, e aí eu sei, torcedor, que talvez você pense de outra forma, você pense de outra maneira, mas a minha primeira opção é o Danilo, velho. A minha primeira opção é o Danilo. Nossa, eu sou muito fã do Danilo. Nossa, eu faria todo o esforço possível. O Botafogo já mostrou com a negociação com o São Paulo que o Botafogo está aberto a negociações de troca, né? O Botafogo está aberto a negociações de troca. Cara, pensa assim, mandar um Luigi para lá, mandar, deixa eu ver, outro jogador que a gente poderia mandar para lá, né? Pô, pensa alguns jogadores ali, manda pro Botafogo e pega o Danilo, mano. Ou enfia 20 milhões de euros no Danilo e traz o Danilo para cá. Porque é muito bom de bola, é um jogador de altíssimo nível, de altíssima qualidade, é jovem, já conhece o Palmeiras, já conhece o Abel Ferreira, chegaria com todo o amor e carinho do torcedor palmeirense, já chegaria adaptado porque já conhece todo mundo, já entrosado com a maioria do elenco do time do Palmeiras, né? A maioria que eu falo, a coluna dorsal, Gomes, Piquerez, essa coluna dorsal, ele já é entrosado com esses caras, né? Então, tipo assim, pô, é muito interessante, mano. O Danilo, para mim, com sobras a melhor opção. O Danilo, para mim, com sobras, é a melhor opção em relação a brasileiros, cara, em relação a volante, porque ele já conhece o jeito que o Abel joga, ele já tá adaptado, o Abel já conhece ele, o Abel já confia nele, né? Então, o Danilo, para mim, com sobras, é a melhor opção. O Danilo, para mim, com sobras, é a melhor opção. Aí a segunda e a terceira melhor opção, aí tá na ordem. Aí tá na ordem. Só tirando o Danilo, que é o último, porque o Danilo tá em último, porque é difícil tirar ele do Botafogo, não é fácil. Né? Eu enxergo que é mais fácil trazer o Casemiro, é mais fácil você trazer o Fabinho, é mais fácil você trazer o André mesmo pagando do que trazer o Danilo do Botafogo. O Textor não vai querer reforçar um rival direto, sabe? Então tem todo esse negócio. Mas o Botafogo tá em crise e pode acontecer. Por isso que o Palmeiras tem que ficar de olho em relação à nossa cria, porque é um jogador de altíssimo nível e um talento absurdo, cara. Sou muito fã do Danilo, tá? E aí, cara, Casemiro seria a primeira opção. Acho que se a gente quer, se o Palmeiras mudou esse fato da experiência, se o Palmeiras quer contratar jogadores experientes, não tem mais nenhum volante, não tem
mais nenhum volante no mundo mais experiente que Casemiro. Né? Se a gente quer contratar um cara experiente, um cara para chegar, mandar no nosso meio-campo, mandar no futebol brasileiro, ser um dos capitões do elenco, esse cara é o Casemiro. Não tenha dúvida disso. É fácil? Não é fácil. Mas se o Palmeiras quer esse estilo de contratação, essa contratação é o Casemiro. Jogador de altíssimo nível, jogador de uma qualidade absurda, jogador que vai sobrar aqui no Brasil. E aí repasso tudo que eu falei também para o Fabinho. O Fabinho, a diferença do Fabinho e do Casemiro o Casemiro tem grife. O Fabinho é aquele jogador subestimado. É aquele jogador que a galera não olha com tanto carinho, mas é um jogadoraço também. É um jogadoraço, jogador campeão de Champions, campeão de Premier League, campeão de tudo basicamente na Inglaterra, né? Então, um jogador de altíssimo nível também é o Fabinho, cara, de altíssimo nível também é o Fabinho. Acho que até o Fabinho, que já foi especulado no time do Palmeiras, né, recentemente agora, faz até mais sentido que o Casemiro. O Palmeiras não contrata esses caras com grife, né? Vocês podem ver as contratações, Andréas, Felipe Anderson, né? O Palmeiras não vai com esses caras com grife, né? O Casemiro tem grife. O Fabinho, ele é o sem grife, né? Mas uma qualidade absurda também, e para mim chegaria para ser titular, chegaria para mandar no meio-campo aqui no Brasil e dar outro ritmo, dar outra experiência, dar outra visão para o elenco da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí outro, né, cara, o André, jogadoraço, titular do Wolverhampton. Tudo bem que o Wolverhampton não tá bem na Inglaterra, mas é titular do Wolverhampton, foi titular do Fluminense, mandou aqui no meio-campo do futebol brasileiro. Era um dos jogadores que o Fernando Diniz mais amava, né? Se não for o que ele mais ama até hoje, né, o André, né, o jogador que está sendo selecionável com o Ancelotti, né? Foi algumas vezes, deixou de ir algumas, mas jogador que normalmente está na lista do Ancelotti ali na seleção brasileira, estava na lista do Dorival, quando o Diniz estava na lista do Diniz, jogador de altíssimo nível também, cara. Jogador de altíssimo nível também, o André. Então, a gente tá falando de Danilo, Casemiro, Fabinho, André, esses jogadores são outra prateleira. Esses jogadores estão em outra prateleira. Aí você querem trazer caras bons? Aí a gente pode pensar no Ilmar Barros. Tem 32 anos, 8 milhões de euros, jogador interessante do Zenit. Para mim, eu já falei, eu fecharia uma baciada com o Zenit. Eu fecharia uma baciata com os Zenit. Eu mandaria Giai, Flaco Lopes e Alan, não. Giai, Flaco Lopes e Riquelme Felipe. E pegaria em troca Luiz Henrique, Ilmar Barrios, Gerson ou Nino. Provavelmente é mais fácil pegar o Nino, né? Mas eu pegaria esses caras, véio. Faria uma baciata tranquilo com o time do Zenit. Flaco e Riquelme Felipe, 200 milhões ali os dois. Aí você tem o Giai, que é mais 90, 290 milhões, né? Você pode pensar ali em jogadores do Zenit, né? Então, eu faria um grande negócio com o time do Zenit e o Bairro seria uma excelente opção para o meio-campo do futebol brasileiro. Do mesmo jeito que eu falei que Casemiro, Fabinho, André e Danilo mandariam aqui no meio-campo do Brasil, e o Mar Barrios também mandaria também no meio-campo aqui do futebol brasileiro. Wilfried Ndidi, esse aí quem acompanha muito futebol inglês sabe do todo o potencial que esse jogador tem. Jogador forte, jogador rápido, jogador que do mesmo jeito que o Barrios, do mesmo jeito que o Fabinho, do mesmo jeito que o André, Casemiro e Danilo, mandaria no meio-campo aqui do Brasil. Tem o fator da altura também, é um cara alto, é um cara ágil, é um cara rápido, é um cara que não tem tanto talento na saída de bola, isso a gente tem que falar mesmo, é um cara mais caçador, é aquele cara que mais caça, né? Mas claro que tem um passe refinado, que é um jogador europeu. Então é isso. Santiago Ascaciba, não tenho muito o que falar, acho muito bom. O Palmeiras seria uma baita opção para trazer para ser reserva, né? Trazer um Danilo, trazer um Casemiro, trazer um Fabinho, trazer um André ou o Omar Barrios, você traz umas Caciba para completar isso no elenco, para repor o Aníbal Moreno. Mas não tô falando que o Caciba não tem condições de ser titular no time do Palmeiras, não, viu? Ele chegaria para brigar muito para ser titular no time do Palmeiras. Então, Santiago Ascaciba, para mim, é um dos grandes nomes aqui da América do Sul em relação a primeiro volante, tá? Gosto muito de Santiago Ascaciba. Vini Souza também, cara, é a mesma parada também. Jogador muito interessante, jogador jovem, jogador que tem muita raça, tem muita habilidade também, um jogador interessante. Acho que o Vini seria também um bom reserva também, né? Então, mas se eu fosse contratar, se eu tivesse com cheque aí, quero saber a sua opinião, quero saber aí você do chat o que você tá achando, né, em relação a isso. Se eu tivesse com cheque da titia Leila, eu iria em Danilo e Santiago Ascaciba. Ou ali Casemiro e Ascaciba, né? Casemiro e Vini Souza, né? Cara, acho que qualquer desses oito jogadores que estão aí, o Palmeiras traz 2 desses 8,
para mim tá excelente. Se trazer Ilmar Barrios e Ascaciba, para mim tá excelente. Se trazer Wilfred Didi, Vini Souza, para mim tá excelente. Né? Então, tipo assim, qualquer jogador desses 8 aqui que estão nessa lista, se trazer André e Ascaciba, André e Danilo, pô, espetacular. Né? Mas qualquer desses 8, cara, qualquer desses 8 aí que eu separei para vocês, são altíssimo nível. São altíssimo nível. Então, é isso. Acho que não tem mais muito para onde eu me alongar nisso aqui, né? A gente analisou cada um dos seus jogadores, cada jogador com sua vertente. São 8 jogadores que eu acho de altíssimo nível, são 8 jogadores que eu gosto, são 8 jogadores que caberiam e, se bobear, chegariam e mandariam no futebol brasileiro em relação ao meio-campo, tá? Então, vamos esperar para ver quem o Palmeiras vai contratar, vamos ver quem o Palmeiras está de olho. Já saiu especulação em relação a André, Fabinho, Danilo não saiu, nenhum outro saiu. Por enquanto, só André e Fabinho saíram disso. Casemiro teve um burburinho nas Alamedas, né? Mas por enquanto só André e Fabinho que teve realmente alguma coisa. Vamos esperar para ver quem o Palmeiras vai trazer. Que vai trazer um 5, vai trazer. Né? Se bobear, vai ter que trazer até 2-5 vendendo o Aníbal agora. Emiliano falou que vai ficar. Palmeiras, se bobear, vai trazer 2-5. Então vamos esperar para ver quem o Verdão vai trazer. Quero saber a sua opinião aí. Quem você traria desses 8 ou se tem outro jogador na sua lista, na sua cabeça que você queria ver no Verdão, viu? Deixa aí nos comentários. Tamo junto. É nóis e avante palestra. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreva no canal, deixa o like. E é isso. Beijo pra vocês. É nóis e avante palestra.